Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Shark Voice e, como de costume, contextualizando para vocês o projeto, né, do Shark Voice. O Shark é um projeto da Shark Data, na qual nós recebemos alguns convidados, né, de vários segmentos, principalmente para a gente bater um papo sobre trajetória profissional e sobre tecnologia. Afinal, a Shark Data é uma empresa hoje que tem um CRM, e nós falamos muito, né, sobre essa visão de mercado hoje, a questão de inteligência artificial, e trazendo isso, incorporando isso na trajetória do convidado. E hoje eu estou aqui com a Evelyn Cristina, do meu lado. Obrigado, tá, Evelyn, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui, né, conosco. Eu já queria aproveitar para que você se apresentasse aí para o pessoal, olhando para a câmera, quem que é a Evelyn Cristina. Se você quiser, a câmera é toda sua. Perfeito. Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Agradeço. É um prazer estar aqui. Eu sou a Evelyn, eu sou gerente de contas. Atuo na área de atendimento a cliente há mais de 11 anos, desde a minha primeira experiência na Gol Linhas Aéreas. Eu já passei por vários segmentos, né? CX, CS e agora com Account Management. Sou apaixonada pela área, pelo relacionamento criado de forma duradoura com os clientes. E hoje eu espero que eu consiga aqui passar um pouco da minha visão tanto de negócio para vocês, quanto de tecnologia, quanto dar também alguns insights de mercado. Eu acho que vai ser bem legal. Muito obrigada. Então, falando sobre essa parte que você já deu o gancho, tá, Evelyn, de gestão de contas, como que nasceu essa sua visão de gerir contas, né, de estar próximo dos clientes? Como é que nasceu isso aí da sua trajetória? Legal. Essa é uma pergunta muito relevante, porque a oportunidade para me tornar uma gerente de contas surgiu exatamente no Quinto Andar, a empresa onde a gente trabalhava junto. Para quem não sabe, o Bruno era meu chefe no Quinto Andar, quem me deu minha primeira promoção. Cresci muito lá depois disso, depois dessa primeira oportunidade que você me deu. E aí, no meu último ano no Quinto Andar, foi quando surgiu a oportunidade para iniciar ali na carreira de gerente de contas. Era uma carteira absurdamente grande, eram mais de 400 clientes. Depois disso, eu passei a gerir carteiras menores. E foi o pontapé inicial para eu realmente entender. Porque até então ali, eu lidava, obviamente, no atendimento com o cliente diariamente, mas eu ainda não tinha a real noção do impacto que a gestão estratégica de uma conta tem no dia a dia do cliente e no quanto isso agrega valor ao produto. Então, quando me torno gerente de contas, durante ali a minha trajetória no Quinto Andar, ficou muito claro para mim quando eu iniciei o gerenciamento de contas no Quinto Andar, que a forma com que a gente se comunica com o cliente, a forma como a gente se relaciona, é o que realmente agrega valor para o cliente. Então, estou há bastante tempo na área e sou apaixonada pelo segmento. Ô Evelyn, você falou sobre os desafios, né? E para mim eu acho que é muito importante porque, por exemplo, como qualquer área que tem desafios, eu tenho os meus desafios. Sim. E vou falar um pouquinho, né? Acho que até para entender se os meus desafios eles são semelhantes aos seus, né? Quais são os principais hoje desafios que você vê de ser responsável por contas, né? As dores que você tem percebido dos clientes, o que você mais tem visto hoje? As maiores dores do cliente que eu percebo é o cliente ele ter entrado pela porta da frente, ter passado ali por toda a parte do onboarding, a ferramenta ela é instalada ali, começa a rodar na operação, e aí quando o cliente ele precisa do apoio, o cliente ele se sente meio que deixado de lado. O gerente de contas ou a pessoa do suporte fala que vai direcionar a demanda, mas não... né, que você Exatamente. Mas não dá clareza para o cliente sobre o status daquela demanda, se está sendo resolvido, se não está sendo resolvido e por quê. Então eu percebo hoje essa deficiência, às vezes, de transparência sobre o que a empresa está fazendo lá dentro para resolver a dor do cliente. Exemplo, na minha experiência, eu tenho muito cliente que entra em contato comigo, gerente de contas, eu abri um chamado ontem, e até hoje eu não consegui ter nenhuma resposta, nem tive nenhuma devolutiva. E aí a gente vai atrás de suporte, vai atrás do time de produto, roda a empresa para entender, porque o cliente ainda não teve aquela devolutiva e às vezes o cliente ele até a resposta ela já está até pronta, mas a pessoa ali do time de suporte está tão atarefada que ainda não conseguiu tempo para repassar aquela devolutiva para o cliente. Então, hoje o que eu observo assim, a dor do cliente ela está relacionada mais a essa parte de não ter visibilidade, não ter clareza do que acontece dentro da empresa. E aí, obviamente, entra o papel do gerente de contas, que é ser esse apoio, né? Ser essa ponte, ser esse braço da operação do cliente dentro ali da empresa para conseguir oferecer essa transparência. Na verdade,
vai muito das dores que eu sinto, né, que eu entendo, talvez, acho que vai muito também do que você enxerga, sobre a questão do pós-venda, né? Então, por exemplo, hoje, inclusive, eu vi até algumas frases falando sobre a dificuldade de se vender. E, de fato, né, a venda, ela tem que ser algo, entendo, algo consultivo, né? Cada cliente é um cliente diferente. Sim. Mas também, tão importante quanto a venda, é o pós-venda. Exatamente certeza. por conta disso. Então, quantas empresas, às vezes, não têm uma experiência legal no pós-venda, suportes muito demorados. Tem uma coisa que me deixa, assim, muito chateado, imagino os clientes também, que são os tickets que têm que ser abertos. Então, às vezes, a pessoa, né, falando aqui no nosso setor aqui de CRM, então, às vezes, a pessoa precisa de um suporte. Eu vou falar de algo que aconteceu comigo, Evelyn. Por exemplo, eu tomava conta de uma operação que usava toda a parte de WhatsApp para comunicação, ou seja, 100% do lucro, né, e todo dia é lucro, né, enfim, e sempre do lucro era via WhatsApp. E aí a ferramenta simplesmente não funcionou. Ela bloqueou os números e eu não tinha contato, eu tinha que abrir um ticket, mais de um, inclusive, e eu não tinha resposta. Então imagina, né, para um gestor, para um líder, que tem uma operação, que ele precisa de uma ferramenta que seja funcional, e se não for funcional, precisa pelo menos ser avisado, né, entender o que está acontecendo, que é exatamente isso que você falou. O cliente ele não pode ficar cego, até porque ele paga por aquilo, né, e não paga barato. Então isso assim me causou muita insatisfação. Então eu tenho a ideia que hoje o atendimento, e eu estou falando de alguém que usa muito IA, Sim. E eu acredito que a IA ela tem que ser usada assim de forma benéfica, mas a gente tem que entender que tem que trazer, né, para o cliente uma visão. Ele precisa saber o que está acontecendo. Né? Então eu acredito que também tem muito a ver com isso que você falou, né? De o cliente ele precisa saber o que é que está acontecendo com a conta dele. Então eu acho que essa cegueira, né, que o cliente sente por não ter informações deve ser para você bem frustrante, né? Com toda certeza, porque gera um impacto absurdo, né? Quando o cliente ele não tem o controle, não tem visibilidade do que a gente está fazendo do lado de cá. O cliente ele contrata a ferramenta, faz o pagamento, são ferramentas que não são baratas, né? Então é um investimento importante, considerável, então o justo, né, o esperado é que a gente realmente, em contrapartida, a gente seja o mais transparente possível, que a gente faça reuniões semanais, quinzenais, para oferecer para o cliente dados e diagnósticos da conta dele, para que ele entenda e consiga ver valor no produto, para que no final do mês, quando chegar o boleto lá para ele pagar, ele pague realmente com gosto. Exatamente. E sobre erro das empresas, né? Acho que você falou muito importante, né? E como é que você faz para contornar? Porque, por exemplo, você é a pessoa que está lá, digamos, a linha de frente com o teu cliente. Você tem aquela carteira de clientes que você gerencia. Como é que você faz para contornar esse tipo de problema? Como é hoje a tua... Eu acho legal fazer essa pergunta porque provavelmente muitos gerentes de contas vão nos ouvir. Sim. Gerentes aí de CX, enfim. E talvez eles tenham essa dificuldade do relacionamento Sim. com seus clientes. Como é que hoje você faz essa parte? É interessante, Bruno, essa sua pergunta, porque eu acho que é o mais importante, assim, talvez até desse papo todo. Por quê? Na minha última experiência, que foi na Lastro, uma empresa de tecnologia, eles vendem uma IA que faz o pré-atendimento para clientes que estão buscando comprar ou alugar imóveis. Tá. E aí, eu tinha uma carteira de clientes e foi nessa última experiência onde eu potencializei ainda mais a visão analítica da conta. Ou seja, de eu ir atrás de dados internos que eu tenho antes do cliente solicitar um churn, por exemplo. Ou seja, nós tínhamos ali acesso a uma gestão, né, um painel de gestão, onde a gente tinha acesso a todas as informações do cliente, e aí o meu papel ele era bem mais consultivo do que só reativo. Ou seja, eu estava mantendo com o cliente um relacionamento interessante e não interesseiro. Então eu não ia atrás do cliente só na hora de fazer uma renovação contratual, por exemplo, ou na hora de propor ali, fazer uma proposta comercial para conseguir fazer um upsell ou um cross-sell. Eu mantinha o relacionamento sempre muito próximo para que quando chegasse o momento oportuno, eu fizesse uma proposta e o cliente tivesse confiança e eu tivesse credibilidade suficiente para ele aceitar. Do tipo, se a Evelyn tá falando, vou seguir porque eu sei que é o melhor para o meu negócio. Então, sendo mais objetiva com a pergunta que você fez, hoje eu faço da seguinte forma. Eu entro na reunião com o cliente, ou um cliente que já está ali potencialmente ali querendo pedir um cancelamento, ou cliente que tem alguma
algum atrito do dia a dia com relação a ajustes no produto, independente de qual seja a razão, eu entro sempre na reunião escutando mais o cliente do que falando, do que tentando defender o produto. Por quê? Houve um caso extremamente interessante, um corner case, na minha última experiência, de uma cliente que ela estava extremamente frustrada. Ela tinha decidido que ela ia cancelar, ela já não queria mais, ela só entrou na reunião comigo para me passar todos os tópicos que estavam levando ela a solicitar o cancelamento, que era o churn. E aí eu escutei de forma muito ativa, tava ela e mais duas, e as três, né, trouxeram bastante insight, bastante insumo, exatamente. Eu concordei em 90% de tudo que elas trouxeram, porque fazia muito sentido. São, aliás, esses feedbacks dos clientes que nos ajudam a crescer, porque a gente está sempre em desenvolvimento dos produtos, né? Embora tenhamos ferramentas já prontas, a gente está sempre buscando evoluir. E aí, escutei ela, passei um plano de ação claro do que eu faria depois que a gente encerrasse aquela reunião, se ela me permitisse, porque como eu te disse, ela já estava decidida a cancelar. Ela me deu essa oportunidade, eu rodei a empresa atrás de soluções para essa pessoa. Consegui resolver, uns 2, 3 dias depois, né, eu consegui agendar uma nova reunião com ela. Nesse meio tempo, ela entrou em contato com o chefe da minha chefe e ela me mandou um print falando, eu não sei o que a Evelyn fez com essa cliente, mas ela adorou ela e ela decidiu ficar. Então, assim, ela estava bem chateada. Ela poderia nem ter me dado a oportunidade de falar ali, mas com uma escuta 100% ativa, deixando o cliente falar primeiro para depois eu tentar oferecer soluções que fizessem sentido, foi o que fez com que esse caso em específico tivesse um final feliz e ela tá lá até hoje. Fidelizadíssima, fez renovação contratual. Então eu acho que é mais por aí, assim. A gente realmente escutar primeiro antes da gente achar que já sabe qual é a dor do cliente, qual é o problema do cliente, e aí depois disso a gente desenvolve um plano de ação mais consistente para realmente focar e sanar a dor que o cliente está trazendo. Eu vejo também muito essa parte de que a venda ela tem que ser uma venda consultiva. E o pós-venda também. Sim. Né? Então a venda, né, principalmente hoje dos canais especiais que a gente fala, o Reclame Aqui, Sim. LinkedIn hoje, né? A gente recebeu uma convidada que ela falou uma frase que eu achei muito interessante, que ela falou que o LinkedIn é um Reclame Aqui que funciona. E, exatamente. Então hoje quando vai lá e marca uma empresa e tem uma experiência ruim, negativa, né, vai lá e marca a empresa e aí ela acaba tendo uma resposta rápida ali, né? E é muito visual, Google, né, as avaliações. Então é muito importante, eu acredito que ter essa venda consultiva também. Então você fez a venda lá, mas entender qual que é. E outra, né? Quando o cliente ele tem uma boa experiência, pelo menos falando da gente como consumidor, né? E falando de empresas, eu não vejo que mude muito essa visão, nós indicamos aquilo que funciona para nós, para outras pessoas. Exatamente. Então isso para mim é muito importante, que é construir relacionamento. Sim. Construir relacionamento não é fácil, não é rápido, não é, né? Mas ele perdura. Sim. Então eu entendo que a gente é uma prova disso, né? Exatamente. Então eu vejo muito isso, né? O tempo ele é muito importante e isso é muito legal para quem tem empresa aí, quem é um CEO, ou um gerente de contas, Sim. ou um gerente de CX, ou trabalha em áreas que você precisa ter relacionamento com o cliente. É muito isso, construa um relacionamento, mande um bom dia, entenda como está a empresa dessa pessoa, porque vai valer a pena esse esforço que você faz de ter esse contato, estar sempre lá, porque isso vai perdurar ao longo do tempo. E não são todas as empresas que fazem isso, né? Exatamente. Eu acho que muito pelo contrário, muitas empresas estão perdendo. Não sei se você enxerga assim também, Evelyn. Muitas empresas estão perdendo essa proximidade com o cliente. Você enxerga assim? Enxergo assim e digo mais. Agora com a IA, tem muitas empresas que colocam ali um chatbot, um mini channel ali para colocar respostas. Vamos lá. Tem uma pergunta do cliente, ali tem sim ou não. Tem 2 opções de resposta. Isso é horroroso para a experiência. Eu, por exemplo, eu fico extremamente frustrada porque eu gosto de falar com a pessoa. Eu não gosto que me ligue, tá? Eu não tenho problema com ligação. Não gosto que empresas entrem em contato comigo, mas quando eu entro em contato, eu gosto de receber um atendimento humano. Ou pelo menos que a IA seja tão boa, me engana, pode me enganar, que eu não perceba que é uma IA. Entendeu? Sim. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Porque quando você coloca o atendimento ele 100% também na mão da automação, isso acaba perdendo a essência ali, né, do ser humano. Porque querendo ou não, embora a IA tenha vindo para o mercado para acelerar processo, para a gente, sei lá, montar uma apresentação com um prompt em 2 minutos, que você levaria 1 hora, 2 horas para fazer, acredito que ainda assim
a tomada de decisão humana, o feeling humano sempre vai sobrepor, né? Falando, já que a gente entrou no ramo de tecnologia, o que eu percebo, tá, Evelyn? Até conversando com muitas pessoas aqui. E por isso que eu foco, né, e bato na tecla da venda consultiva. Né? Então, o que eu percebo hoje, que eu acho que vai muito nisso que você falou. A gente tem muitas ferramentas, mas é importante saber usar essas ferramentas. Perfeito. Então, por exemplo, eu sou muito a favor o bot, a IA, até porque a gente vende isso, mas a IA, por exemplo, o bot, ele tem que ser muito bem utilizado. Sim. Então, quando ele é muito utilizado, nossa, ele é muito fluido. E aí ele fica praticamente imperceptível. Exato. Que eu acho que essa é a ideia, né? Então, por exemplo, poxa, se você tem uma empresa, coloca um bot muito bem estruturado lá, com perguntas assertivas, porque o bot ele é configurável. Exatamente. Então ele vai de acordo com o que você colocar para ele responder. Então você, por exemplo, também empresário que eu tenho uma ferramenta, talvez falte essa parte de configuração. Exato. E isso precisa de uma consultoria, que eu acho que muitos não têm. Então entender, por exemplo, como é que está a experiência do cliente? Poxa, põe uma IA, por exemplo, para ajudar o seu analista, ou para fazer um primeiro atendimento, mas que seja uma IA inteligente, né? Porque a IA ela é configurável, ela é treinável. Exato. Né? Então tudo que é treinado errado, ela vai te dar uma resposta errada. Mas a partir do momento que você treina de uma forma correta, aí entra muito isso, né? O humano ele sempre vai estar lá, mas ele tem que ter uma ideia de saber configurar da forma correta, como se deve. Aí eu acredito que tem uma experiência. Vou te dar um exemplo, né, de alguma coisa que aconteceu comigo. Eu entrei em contato com uma empresa, nossa, e o bot muito, assim, muito cara de bot, né, que é o robô. Então, assim, não vou falar o nome da empresa, tá, gente? Sim. Mas era exatamente essas respostas que você falou. Sim, não, sabe, muito duro. Sim. E eu entrei em contato com uma outra empresa que também usava o bot, mas era um bot muito mais humano. Olha eu achei muito legal, porque falava assim, olá, Bruno, tudo bem? Como é que você está hoje? Coisas simples, adaptações simples que resolveram o meu problema e não me causou nenhum tipo de estresse. Consegui resolver com o bot, e também se eu não resolvia, o bot iria me passar para um humano, mas seria muito bem colocado, muito bem configurável. E isso pode ser feito. E eu acredito que é muito disso. Talvez você tenha entrado em contato com uma empresa e foi muito mal configurado. Né? Exatamente. A experiência não é muito legal, né? Sim. E você usa hoje muito isso, a parte de IA, Evelyn? Eu uso, e aliás, enquanto você falava, eu me lembrei, quando você citou que você precisa usar a IA certa, isso me fez lembrar de um curso de IA que eu fiz recentemente, no início do mês de julho, um curso express, foi super rapidinho, que é um curso que ensina a utilizar a IA no mercado de trabalho. Sempre trabalhei com tecnologia, a última empresa que eu trabalhei é uma empresa de IA, e aí no dia a dia a gente acaba deixando de tentar estudar para entender qual IA ela é melhor aplicada a depender de qual é o resultado que você espera. Por exemplo, eu tive algumas entrevistas essa semana e eu precisava criar uma apresentação que ela precisava ficar muito, muito, muito boa. E aí, por causa desse curso que eu fiz no início do mês, eu entendi que a ferramenta que eu precisava usar, por exemplo, era o Manus. O Manus é maravilhoso, ele demora um pouquinho, ele vai pensar ali bastante tempo, mas ele vai entregar um resultado excelente. Obviamente que nós temos opções gratuitas, né, opções pagas hoje no mercado, mas geralmente as opções gratuitas elas até oferecem a mesma qualidade de entrega. Então, é algo interessante de dizer porque eu tenho algumas IAs de estimação. E nesse curso eu aprendi que a gente não deve ter. Por exemplo, eu acho hoje, por exemplo, minha opinião, tá, gente? Que o Gemini tá melhor que o ChatGPT. Mas o professor falou, não casa nem com um nem com o outro. Porque acontece uma atualização e um fica melhor do que o outro. Sim. Então o ideal é que você explore todas as IAs que tem no mercado, obviamente dentro do que faz sentido para a sua área, tanto pessoal quanto profissional. Porque tem muita IA, por exemplo, que é bom para fazer apresentação. Tem IA que fica melhor para você criar infográficos. Tem IAs que ficam melhores para você criar uma apresentação, como o Notebook LM, Gama, o Manus, por exemplo. E tem também as IAs que são usadas para você criar mapas mentais, onde você bate o olho ali e você já sabe
mais ou menos sobre o assunto que você vai tratar. Então, acho que é importante a gente também saber e estimular, inclusive, as pessoas que estão assistindo, porque a gente tem feito tudo muito no automático. Sim. E às vezes a gente está usando o ChatGPT ou o Gemini, por exemplo, cria uma apresentação para mim, coloca lá um prompt extremamente genérico, e aí quando a inteligência artificial não te traz o resultado que você queria, você fala, poxa, não funciona, não gostei. Quando, na verdade, você realmente não está se munindo de conhecimento necessário para você utilizar a IA a seu favor. Então, eu queria só fazer essa observação também. Evelyn, uma pergunta, ainda nesse tópico aqui de tecnologia, né? Até para as pessoas que estão nos assistindo, você pode dar essa dica, né? Um gerente de contas, enfim. Como é que você usa hoje a tecnologia para o teu segmento? Né? Você tem algum tipo de estratégia usando, pode ser IA, enfim, você falou de algumas, né? Mas hoje, por exemplo, como é que você usa a IA ou o que seja de alguma plataforma para te beneficiar no teu segmento? Perfeito. Essa pergunta é interessante porque o gerente de contas ele precisa estar sempre se reciclando e buscando conhecimento para ele conseguir ser um gestor de contas cada vez melhor. Na minha primeira experiência como gerente de contas, eu ainda não sabia como a tecnologia e como a IA poderia me ajudar a facilitar o meu trabalho. Hoje já sei. Então, duas coisas assim que são primordiais no meu dia a dia primeiro, por mais que a empresa, né, ofereça formas do gerente de contas se organizar diariamente para bater meta, prioridades da semana, paralelo a isso, eu sempre tenho também o meu plano de ação individual e a minha própria dash individual. Obviamente que fazer dash não é algo que todo mundo sabe fazer, por isso que a minha recomendação é sempre que a gente busque esse conhecimento. Aprendi a criar dash com esse curso que eu fiz, então tem uma IA específica que ajuda a criar dashboard. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, aprender a utilizar a IA para você conseguir usar ela a seu favor, para que você consiga usar, e aí vem o segundo ponto, para que você consiga usar o seu tempo, que é a sua jornada de trabalho diária, com mais intencionalidade. O que isso significa? Eu percebo na prática que a percepção, né, que eu tenho é que o gerente de contas e o time de atendimento ao cliente de maneira geral, a gente está nessa corrida interminável de fazer reuniões o dia todo, de responder cliente no WhatsApp ou por e-mail o dia todo. A gente está sempre atrás de resultado, está atrás, por exemplo, de evitar um churn, então tem 10 tratativas de anti-churn rolando, você está atrás ali de mais 3 clientes para fazer renovação contratual, tem mais meia dúzia de cliente ali que você está aguardando a devolutiva sobre o cliente fazer um upsell ou um cross-sell ou não, e aí esse tempo todo, obviamente que o humano precisa fazer essa parte. E aí, então, é interessante que o gerente de contas consiga encontrar um equilíbrio para que ele foque no que realmente importa e ele coloque a IA para trabalhar ali para fazer automatização de algumas tarefas que ele, deixando na mão da IA, ele tem mais tempo para focar em outras coisas. Então, eu acredito que a gente conseguindo usar de forma estratégica e, obviamente, indo atrás de conhecimento para fazer isso de forma que seja sustentável a longo prazo, porque não vai me adiantar, por exemplo, criar uma dash, ter ali todo a minha estratégia e eu não seguir aquela dash ou eu não mantê-la atualizada, não vai adiantar de nada. O gerente de contas vai continuar na roda dos ratos, né, sem conseguir ter resultado. Então, acho que é importante fazer o uso da IA para conseguir liberar tempo ali dessas atividades diárias e chatinhas, repetitivas que a gente tem no dia a dia, para que o gerente de contas consiga, de fato, empenhar tempo e energia no que realmente importa, que é uma reunião mais difícil com o cliente, uma tomada de decisão mais específica que a IA ainda não tem capacidade de tomar. Então, acho que é mais ou menos dessa forma também, que é interessante de operar. E para você ver, ainda eu tenho percebido ainda empresas que têm resistência à tecnologia. Em 2026, tá, gente? Ainda a gente percebe que existem empresas que têm resistência à tecnologia. Isso é grave. Por quê? Vou te dar um exemplo, tá? Hoje existem empresas grandes, por exemplo, que ainda faz o gerenciamento dos atendimentos pelo celular. E aí, por exemplo, 5 pessoas com o celular lá, e aí o líder, ele entrega um celular para cada pessoa lá, para o seu supervisor, para o seu analista, enfim, e ele faz a parte de atendimento pelo celular. Ah, mas é uma coisa simples. É grave, porque, por exemplo, como que esse gestor, hoje ele faz a parte de gestão das conversas
que estão ocorrendo nesses celulares. Exatamente. E se um celular perde, e se um celular molha, e se uma pessoa insatisfeita com a empresa, ela vai lá e apaga uma mensagem. Então, outra coisa, já pensou? A gente pode falar, por exemplo, um ramo vários ramos, todos os ramos são importantes, mas um ramo mais delicado, por exemplo, o ramo da saúde. Já pensou uma pessoa falar da parte de saúde pelo celular e perder uma conversa? Olha a gravidade disso. Delicado. Por isso que eu sempre bato nessa questão que hoje as empresas elas precisam investir em tecnologia, né? Então, uma tecnologia inteligente, com uma IA inteligente, né? Então, a gente preza muito isso aqui, que inclusive a gente tem a nossa própria IA exatamente para dar para o cliente essa parte estratégica, como você falou. Sim. Uma IA mal configurada também não adianta. Não. Igual você falou, existe uma IA própria para cada tipo de situação, e é essa a ideia também que a gente prega muito aqui. Mas eu tenho muito essa preocupação, sabe, Evelyn, de empresas ainda que são resistentes. Então, quando você vai falar, né, de um CRM, às vezes ela tem lá um que não funciona, ou não entrega nada, ela fala assim, não, mas tá bom. Ou ela vai lá e usa o velho Excel. Mas, poxa, o Excel, ele não te traz tanta liberdade, ele leva muito tempo para você fazer. Então imagina um gerente de contas usando tudo no Excel, usando tudo no celular, sendo que ele poderia automatizar isso. Exatamente. E aí conseguiria fazer muito mais em volume, conseguiria ter muito mais assertividade. Outras pessoas também conseguiriam gerir aquela conta, porque, por exemplo, se amanhã aquela pessoa que está com o celular não está mais, vai lá e pede as contas, como é que você vai fazer para retomar aquela conversa? Exato. A pessoa, se ela está falando com 50 clientes, se você vai rodar, vai... Já pensou? Já pensou? Então, assim, são coisas a se pensar fora a questão de LGPD hoje. Exatamente. É muito grave. Inclusive, né, uma coisa que... não sei, eu acredito que você sabe, que muitas pessoas não sabem, é sobre a questão do próprio WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma gestão muito pesada hoje, exatamente por conta dessas questões de fraudes, né? Inclusive eu até faz um pouco tempo, recebi uma mensagem de uma pessoa se passando pelo meu primo, com a mesma foto, e ele falando como meu primo. Só que eu achei estranho que é um primo que eu não tenho muito contato, e ele pediu um Pix. E aí eu achei estranho, falei, o primo nem fala comigo quando fala pedindo valor, né? Aí eu achei meio estranho, aí eu fui tentar entender, não era o meu primo. Era alguém que pegou um número, colocou a foto, deve ter tido acesso ao histórico de conversas. Olha como é que está. Então hoje o WhatsApp, ele está muito mais controlado, então por isso que as pessoas elas precisam ter essa noção que celular não vai dar mais para você ficar usando isso a longo tempo, para você que tem uma empresa e tem uma operação funcional, então você precisa entender, né, que eu acredito que vai muito isso no que a Evelyn falou. A gente precisa começar a entender que a tecnologia ela é inevitável e ela não é para assustar. Eu não entendo, né, vou usar um termo que eu sempre uso aqui, ela não é um substituidor, mas é um ajudador, é alguém que está ao lado. É um copiloto, né? É o copiloto da sua aeronave. Exato. Você pensa dessa forma também? Com toda certeza. A IA jamais vai substituir o ser humano. Ela é um potencializador e, como eu disse, é um copiloto, né? Perfeito. Ela automatiza tarefas, ela ajuda a gente a ganhar tempo para que a gente tenha mais produtividade em outras tarefas, mas a IA jamais vai substituir o ser humano, né? Sempre será necessário que o ser humano analise o cenário para que ele tenha ainda a decisão final, né? A tomada de decisão, exatamente, sempre estará na mão do ser humano. Eu acredito também que a IA, eu acredito que não, tá? Tem conspiradores aí que dizem que sim. Mas a IA, ela sempre vai precisar também do prompt humano, né? A IA, eu acredito que ela não tenha a capacidade de se autogerir, de mandar em si mesma, de se dar altos comandos, né? Então sempre vai precisar. Tem medo hoje, né? Tem medo. Exterminador do futuro é Skynet, exatamente, né? Skynet total, da IA, né? Sim, Eu Robô, dominar. tem um filme, né? Eu Robô. Mas eu realmente acredito que a IA, ela sempre vai precisar do toque humano, seja para a criação de um prompt bem construído, para que ela traga o resultado que é esperado, e também na tomada de decisão, né, para que a palavra final ela sempre tenha a emoção de um ser humano, né? Eu brinco que o ChatGPT ou o Gemini ou as outras IAs que eu mais uso, que eles não têm emoção, então fica muito mais fácil de você falar um monte pro chat, pô, você é burro.
Com um ser humano, você não tem essa capacidade, né? O ser humano, ele não vai entender. Então, como a IA, ela não tem nenhuma emoção, a IA, ela não fica tentando competir com você, por exemplo. Ela vai te trazer a resposta exatamente ao prompt que você colocou. Então, eu acho que é por aí também. Mas não, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, a IA nunca vai substituir o ser humano, de forma alguma. Visão de mercado, assim, agora saindo um pouco dessa parte de tecnologia, Evelyn, visão de mercado das empresas, né, de clientes, né? Então, eu entendo que os clientes hoje em dia eles estão cada vez mais rigorosos, até pela gama, né, de hoje, a infinidade de opções Sim. que se tem. Então, como eu falei, antigamente tinha as reclamações, né, mas hoje está muito mais visível na questão de, não tive uma experiência legal, vou reclamar. Glassdoor, vou reclamar lá no Reclame Aqui, Sim. no LinkedIn. Consumidor.gov. Consumidor.gov. Então, assim, como é que você vê? Aí é uma visão sua de mercado como gestão de contas. Como é que você entende hoje o perfil do cliente nos próximos anos? O que você entende que vai começar a mudar? Legal. A chavinha está indo para esse lado, você fala, olha, o cliente ele vai ser mais exigente nisso aqui. Legal. Você tem alguma previsão aí para passar para o pessoal? Eu tenho uma opinião sobre isso. Uhum. O cliente, ele tem mudado cada vez mais, né? Eu tiro por mim também. Antes eu não pesquisava tanto, qualquer coisa estava bom, mas esse cenário e esse perfil de consumidor, ele tem mudado ao longo dos anos e continuamente. Os clientes, eles estão cada vez mais exigentes. Os clientes estão pesquisando muito melhor antes de tomar qualquer decisão comercial hoje em dia. Uhum. E além disso, eles estão buscando o que tiver de mais novo do mercado. Ou seja, ninguém quer ficar para trás, todo mundo está usando tecnologia, quer usar tecnologia também, embora a gente tenha ainda alguns cenários de recusa ali de IA, né? Mas então, só voltando para isso, eu vejo que no futuro, né, sei lá, o mercado daqui a 5 anos, a IA vai continuar dominando o mercado, muito mais talvez do que hoje, talvez ali com soluções mais preditivas, algo que a gente ainda tem com um pouco de escassez hoje. Eu acredito também na hiperpersonalização, que hoje tudo que é personalizado, obviamente que brilha melhor, né? Brilha mais os olhos dos clientes. O cliente adora uma coisa com o próprio nome, por exemplo, né? Então a hiperpersonalização, em relação à IA, eu também acredito que vai ficar ainda maior nos próximos anos. E o consumidor ele vai continuar sendo cada vez mais exigente, porque a gente vive uma época, né? Uma geração onde o que era novidade na semana passada, no mês que vem, na semana seguinte, que já virou o mês, já é notícia velha, né? Então, uma tecnologia que a gente tem hoje, daqui a um ano, em julho de 2027, vai ser outra coisa que vai estar aí. Então, daqui a 5 anos, eu prevejo que eu não saberia nem dizer assim, qual tipo de IA, em que estágio que a IA vai estar, mas eu realmente acredito que vai continuar avançando, acredito que vem bastante coisa legal por aí. A gente tem grandes empresas no mercado que estão focadas aí no desenvolvimento de cada vez mais novas IAs para o mercado, e eu acho que a gente, enquanto parte desse mercado corporativo, do mercado de relacionamento com clientes, a gente tem que se empoderar cada vez mais do uso dessas ferramentas para facilitar o nosso dia a dia, com certeza. O que você acha que é indispensável hoje, né? Falando da minha opinião sobre a questão da empresa, né? Até para os próximos anos. Eu vejo, por exemplo, como cliente também, e também aqui do outro lado da ponta, que eu entendo que é indispensável, é muito essa parte do pós-venda, como a gente conversou. Então, assim, não é só a venda, mas manter esse cliente, isso é indispensável. Então, a empresa ela vai ter que achar formas de estar próximo do seu cliente, fazer um pós-venda, entender necessidades. Sim. Então, não vai haver mais a possibilidade, por exemplo, de, não, vou ficar com aquela visão de distanciamento. Não, ele precisa estar próximo, fazer um follow-up, estar sempre lá em contato. Então, eu entendo que esse é um dos pontos. E o segundo ponto é exatamente essa questão da tecnologia. Então, empresas hoje que não investem em tecnologia, é nítido, né? Elas ficam para trás. Com certeza. Né? Então, elas ficam porque, como você mesmo falou, sempre vem alguma coisa nova. Então, amanhã vai vir uma outra. Então, a IA ela tem que ser renovada, tem que ser melhorada, aperfeiçoada. Empresas que já usam IA. Exatamente. Tá? E imagina aqueles que não usam. Então, assim, é impossível hoje
uma empresa que não tem esse pensamento e achar que ela vai continuar no Excel, continuar. E se tem esse pensamento, provavelmente fique para trás. Com toda certeza. Tá? E não é uma coisa, não é uma visão pessimista. Não, gente, tudo está caminhando para isso. É só olhar os jornais, Sim. pesquisar um pouquinho mais. E eu acho que tem que ter isso, né? Então, essas seriam as minhas ideias que eu entendo. Não sei se você tem o mesmo pensamento que o meu, que é a questão do pós-venda. Sim. Ter um pós-venda próximo com o cliente e manter uma tecnologia atualizada. E digo mais, Bruno, a retenção do cliente ou o estreitamento da parceria não começa quando a carteira do cliente chega para o gerente de contas iniciar a gestão estratégica. Começa lá no onboarding. Começa com a pessoa que fez a venda, com quem passou ali a precificação para o cliente, a fazer reuniões constantes, fornecer para o cliente diagnósticos do produto, dar acesso para o cliente através de algum portal de gestão para que ele consiga acompanhar o uso do que ele está fazendo, para que ele consiga ver valor agregado, né? É o que a gente chama de ROI, né? Que é o retorno do investimento, porque o cliente, se ele contrata o serviço, vamos supor, é uma IA maravilhosa, o cliente contratou para a empresa dele porque entendeu que aquilo iria sanar a dor. Ele contratou a IA, estava apaixonado, 3 meses depois identificou ali alguns errinhos na IA e não quer mais. O papel do gerente de contas é antecipar. Quando o cliente parar de deixar o boleto porque ele está querendo sair, é um churn praticamente já que você não tem como reverter. Então o papel do gestor de contas é fazer esse acompanhamento desde o início, aí obviamente não só o gerente de contas, como eu disse, desde o início da parceria, para que o cliente, quando ele estiver ali intencionado a sair ou de trocar aquele produto por algum outro produto do mercado, que a gente tem bastante concorrência hoje em dia, o que mais tem no mercado, né? Para que o diferencial seja o relacionamento sólido que o gerente de contas criou. Eu, na última empresa, eu tinha alguns clientes que quando eles iam para um próximo plano do pacote, eles tinham que sair da minha carteira. E eu tinha muito cliente que não queria fazer o upsell, não queria ir para o próximo plano, havendo a necessidade, eles precisavam aumentar o tamanho do pacote, e não queriam ir porque gostavam muito do gerenciamento que eu oferecia para a carteira. E isso é de um valor absurdo. Por quê? Eu, enquanto gerente de contas, eu não levanto da cama de manhã para não fazer diferença alguma na vida do cliente. Então, eu acho que o maior ganho para o gerente de contas é perceber que no final, após todo o acompanhamento que ele fez, após o mapeamento de problemas, né, e a antecipação desses problemas para o cliente, a criação de planos de ação e seguir esses planos de ação, obviamente, ter que acionar vários times para resolver o problema do cliente e ouvir esse tipo de feedback, no final, é o que me mantém interessada, é o que me mantém apaixonada pela minha área e pelo que eu faço hoje. Perfeito. E é isso, gente. Na verdade, eu tenho um jogo aqui, Evelyn, que eu queria fazer com você. Bora. Que são perguntas rápidas, tá? E aí legal. você responde de forma rápida, tá? Infelizmente está caminhando para o fim, tá? A gente poderia falar muito mais. Com certeza. Acho que a parte de atendimento ao cliente igual você falou, a parte que me motiva também, então entender dores. É um desafio, como qualquer outra função, mas é muito legal porque nós somos clientes. Exatamente. Né? Então, nós somos clientes, estamos, né, em cadeiras, por exemplo, de atendimento ao cliente, mas nós somos clientes. Então, nós sabemos hoje, todos nós usamos tecnologia de alguma forma, né? Sim. Acho que todo mundo hoje tem um aplicativo de chat ou de IA, mas falando um pouquinho aí das perguntas, tá, Evelyn? Qual que foi o seu maior aprendizado na sua carreira? Escutar mais do que falar. E uma palavra que define relacionamento com clientes? Confiança, com certeza. E um livro que você recomenda, que você leu recentemente, que você pode recomendar para o pessoal? Não seja, na verdade. Seja egoísta com a sua carreira, que foi o livro que eu trouxe pro Bruno hoje, aliás. Espero que você faça uma boa leitura. É um livro que mudou a minha visão de como eu trabalhava, de como eu dava visibilidade dos meus resultados. Então, como a resposta é curta, tá? Respondendo de forma objetiva, o livro é Seja Egoísta com a Sua Carreira. Ele é excelente, eu recomendo. Tem um presente para você também, o nosso livro Empregabilidade Exponencial. Que legal. Presente para você, espero também que você leia, eu quero feedback também. Com certeza, darei. E sobre uma tecnologia que todo profissional comercial deveria conhecer. CRM integrado à inteligência artificial, com toda certeza, sim. Sim. E um hábito que faz diferença na sua rotina. Aí pode ser algo que fuja até do seu profissional, tá? Alguma coisa, às vezes, muita gente faz esporte para dar uma
Fugir de algum hábito que você faz fora, mas que te ajuda no seu profissional? Legal. São duas coisas que, na verdade, são uma junção, tá? Primeiro hábito é aprender sobre esse cliente, é realmente você ter interesse pelo negócio do cliente, para que você consiga identificar dores e ser mais intencional e objetivo. E paralelo a isso é você estudar para estar sempre competitivo no mercado, para que você realmente entenda o que está acontecendo, para que você realmente fique atraente aí, o seu perfil, ele realmente se destaque. E é isso, eu quero te agradecer, Evelyn, por ter aceitado o convite novamente, por ter vindo aqui, ter falado. E aí, meu último ponto é, a câmera é sua, então eu acredito, né, que tem muitas pessoas que te seguem nas redes sociais e que se não te seguem, vão te seguir a partir de hoje. Eu queria que você desse um recado para essas pessoas que querem ir para essa área que você atua hoje. Legal. Então, principalmente, eu tenho entrevistado muitas mulheres, basicamente 99,9% de mulheres. Eu acompanho todas. E o que acontece? Muitas, né, acho que todas, sem exceção, têm falado da questão da dificuldade que é, de fato, né, ser mulher nessa área comercial, ser uma CEO de uma empresa, e talvez tenha, né, muitas mulheres que vão nos assistir e falar, eu queria um conselho da Evelyn, como ela faz, enfim, qual que seria o conselho, e aí no final você pode deixar suas redes sociais, se alguém quiser falar com você, te seguir, a câmera é toda sua. Perfeito. Primeiramente, Bruno, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, foi realmente um prazer participar aqui do Shark Voice hoje. Um conselho que eu daria seria aprenda primeiro a se relacionar com pessoas antes de tentar ou de pensar em vender. Né, o relacionamento humano, como a gente bem mencionou aqui, ele não tem como ser substituído. Então, antes da gente pensar em qualquer tipo de lucro, quando a gente diz ali, quando a gente fala de pessoas, o mais importante sempre será você desenvolver primeiramente a sua comunicação, a sua forma de negociar com o cliente, a sua visão ampliada, né, que é o que a gente chama de visão holística sobre o negócio do cliente. Então, antes de tudo, né, o conselho que eu daria seria: amplie o seu conhecimento, se relacione com pessoas, melhore a sua forma de se comunicar. Mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar, como que eu vou fazer uma reunião com o cliente lá no estado dele? Invista num curso de oratória, por exemplo, mas vá atrás de você melhorar aqui ali a sua comunicação. Estou muito feliz de estar aqui, sou realmente apaixonada pela área de relacionamento. Eu gosto de me relacionar com pessoas, talvez por isso eu seja tão bem sucedida na área. Espero de verdade que a gente se encontre nos próximos anos, porque esse nosso segmento, gente, ele é minúsculo. Eu encontro pessoas com quem eu já trabalhei em várias empresas e é muito legal fazer parte disso e bora pro futuro. Muito obrigada. Compartilha suas redes sociais, Evelyn, com o pessoal. Hoje, qual que é a rede social que você mais usa? Legal, interessante. Eu sou muito ativa, sou muito assídua no LinkedIn. Então, o meu LinkedIn é Evelyn Cristina, igualzinho ao meu Instagram, também @Evelyn com EVE, 2 L's, YN, _ Cristina. E é isso, são as duas redes sociais que eu mais uso, o TikTok. Faz consultoria também, Evelyn? Se o pessoal entrar em contato querendo uma consultoria, querendo umas dicas aí com você? Olha, estou aberta a essa possibilidade, sim, com certeza. Perfeito. Pessoal, a gente, eu vou já iniciando aqui falando sobre a questão de você se inscrever no nosso canal. Então, esse conteúdo, a gente libera as fotos nos nossos canais, LinkedIn, o Instagram, e nós vamos subir essa entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube. Então, a gente vai colocar lá uns cortes também. Então, comenta. Pessoal que segue a Evelyn lá, dá os comentários. Façam perguntas também. Falam, gostei mais dessa parte, desse trecho. Me chamou muito a atenção. A gente falou muita coisa aqui sobre tecnologia, sobre parte de gestão de contas. Então, não perca esse conteúdo. Siga a gente nas redes sociais, a Evelyn também. E até a próxima, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Tchau, tchau.